Graça e paz, Shalom Adonai. Eu quero dizer para você, nessa quinta-feira, que você nasceu para um grande propósito. Sim, e o maior exemplo disso é o nosso Jesus. Jesus, ele veio à Terra para um grande propósito. Jesus veio aqui na Terra com permissão do Pai. E a sua vinda na Terra foi intencional. Jesus teve uma vida com propósito. Jesus, ele tem um propósito grande na sua vida. Ele diz para você nesta manhã que você não é obra do acaso. Ele diz para você nesta manhã que você não é um acidente da natureza, que você é filho e filha querida e nasceu para um grande propósito. Jesus veio para um propósito e você também. E quando nós falamos de Jesus, quando nós lembramos de Jesus, nós lembramos da cruz. E a cruz foi um símbolo do seu amor por nós. O propósito de Jesus aqui na Terra, seu nascimento, a sua vinda, seus ensinamentos durante a sua trajetória aqui na Terra. Ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia para um grande propósito, que é para salvar, resgatar as nossas vidas do pecado, nos fazer livre, para buscar e salvar os perdidos. Se eu e você nos achamos, nos encontramos, se nós somos quem nós somos hoje, uma pessoa transformada, liberta, abençoada por Deus, porque o propósito de Deus alcançou as nossas vidas. Glória a Deus. Que a presença de Deus alcançou a nossa vida. E tudo que Jesus passou aqui na terra, todo o seu propósito para o qual ele veio, foi para nos salvar, para nos ensinar o seu perdão, ensinar o seu amor, o seu evangelho, para que nós também venhamos ter uma vida com propósito, uma vida plena em Jesus. E eu quero dizer para você que antes de você ser gerado, o Senhor já tinha um propósito na sua vida. Aleluias, glória a Deus. E como eu descubro, Kelly, se eu tenho uma vida com propósito, qual é o meu propósito? É quando você se aproxima mais de Deus. É quando você tira um tempo de qualidade para estar na presença de Deus, um secreto com Deus, onde ninguém te vê. Onde só o Pai te conhece. Aleluias. Esse é o propósito que você encontra através da oração. Através do seu relacionamento com Abba. A gente, para conhecer alguém, a gente precisa se relacionar, aproximar mais, não é verdade? Assim é nós com Deus. Se você quer realmente descobrir o propósito a qual Deus te chamou aqui na terra para fazer, aproxima dele. Aí você vai descobrir o quanto você é especial para Deus. Que você foi feito sim por Deus. O seu pai te gerou, a sua mãe, mas você foi criado no Espírito por Deus. E que Ele contemplava você, mesmo quando você era uma substância ainda informe. E quando eu falo assim, eu lembro de Jeremias. Jeremias foi um homem, um profeta, grande profeta, que foi considerado
um homem, um profeta com um propósito. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Glória a Deus. O Senhor está falando aqui com Jeremias, que antes mesmo dele ser gerado, formado no ventre da mãe dele, o Senhor já conhecia ele. O Senhor saberia que ele seria o profeta das lágrimas, que ele seria o profeta que ia profetizar em um momento que o povo de Israel sofreria em cativeiro. O Senhor sabia que Jeremias não casaria. O Senhor já sabia que Jeremias escreveria lamentações em lágrimas. Aleluias. O Senhor sabia quem seria Jeremias. O Senhor sabia das falhas dele, dos momentos difíceis que ele passaria, dos questionamentos durante, a sua caminhada, a sua trajetória com Deus. Porque uma vida com propósito também não é só alegria. Mas nós não podemos desistir nos primeiros obstáculos que vier na nossa vida. O profeta Jeremias foi informado que Deus o conheceu antes mesmo dele ser gerado. Um profeta para as nações. Um profeta com propósito. E também um outro profeta que o Senhor levou em cativeiro para a Babilônia. Não só ele, mas 3 amigos dele. O profeta Daniel. O profeta Daniel, que passou a ser chamado quando ele chegou na Babilônia de Beltesazar, juntamente com seus 3 amigos. Daniel foi tirado da sua terra ainda adolescente. Ele foi tirado da sua terra natal para trabalhar um dos lugares mais hostis em que poderia encontrar, que é o palácio do império do seu inimigo. E o Senhor levou Daniel lá para um propósito. A ida de Daniel à Babilônia não foi um mero acaso. Foi simplesmente porque Deus queria fazer Daniel de um grande profeta. Ele teria várias experiências e ele mostraria quem realmente ele servia. Em um lugar cheio de ídolos, uma cultura pagã, ele levantou corajosamente, defendendo a sua fé e mostrando a todos que ele estava na Babilônia, em cativo sim, mas com grande propósito, um propósito de Deus na vida dele. Aleluias. Você nasceu sim para um grande propósito. Independente das lutas que você passa, tudo isso é para fazer você ficar mais forte. Tudo isso é para o teu testemunho ficar mais bonito quando você contar, para enfeitar o seu testemunho. É para que na frente, no futuro, você venha dizer para adolescentes, para jovens, idosos, adultos, que eles também têm uma vida com propósito. Que eles nasceram para viver uma vida com propósito, uma vida plena em Jesus. Aleluias. Gênesis também, a partir do capítulo 37 ao capítulo 50, vai contar a história de José. A gente poderia falar muitas coisas de José. Um exemplo de superação, um exemplo de perdão, de amor,
de coragem e ousadia. Foi traído, foi humilhado, invejado, tramaram contra ele. Fizeram uma emboscada para José. Jogaram no buraco, rasgaram a túnica que seu pai, Jacó, lhe deu com tanto carinho. Forjaram sua morte e mentiram para o seu pai. Foi dado como morto e vendeu José para os ismaelitas. Mas tudo isso foi propósito de Deus. Como assim, Kelly? Como Deus faz isso? Tem coisas que a gente não cabe a nós compreender, mas aceitar e obedecer. E José, ele, a sua vinda, né, a sua ida até o Egito foi propósito de Deus. Com certeza. Eles venderam José para Potifar, um oficial de Faraó no Egito. Mas tudo isso foi propósito de Deus. Se você ler a história de José em Gênesis, vai falar que tudo que José fazia, onde as suas mãos tocavam, era abençoado. Ele foi sim humilhado. Foi jogado, né? Chegou na prisão por algo que ele não fez. Muitos anos ele ficou lá, mas ele saiu de lá honrado. Foi governador do Egito. Foi propósito de Deus. Mas na frente, Deus permite uma seca, uma fome na casa do seu pai, na terra do seu pai. Seus irmãos voltam para o Egito. É onde ele reencontra a sua família. E ele perdoa e dá casa, dá comida, dá uma vida para sua família. E seu pai revê Jacó. E seu pai Jacó revê José. Isso é uma vida com propósito. Eu não sei o que você tem passado, mas você pode ter certeza que Deus nasceu, que Deus fez você, que você nasceu para um grande propósito. Você nasceu, sim, para um grande propósito. Deus tem um grande propósito na sua vida, meu querido, minha querida irmã. Você nasceu para dar certo. As lutas que nós passamos não é para nos matar, é para nos promover. E também sim, para você descobrir através das lutas qual o real propósito de Deus na sua vida. Qual o real propósito que Deus te chamou. Através das adversidades, você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Você não é fruto de um acaso. Aleluias. Quantas pessoas pensam assim, né? Você não é acidente da natureza. Você é filho e filha de Deus. E o Senhor te diz assim, para encerrar: eu, Senhor, sou teu Criador. Aleluias. E eu tenho te ajudado, eu te escolhi desde o ventre, desde o dia que você nasceu. Isaías 44:2. Você nasceu para dar certo. Jesus te fez para um grande propósito, então aceita que você é filho e filha herdeira de Deus. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Nos faz, sim, uma filha, um filho com propósito. E nos ensina a enxergar para que o Senhor nos chamou. E que nós possamos, Pai, parar de questionar e aceitar o chamado do Senhor. Faça os meus irmãos, homens e mulheres, com propósito sim. Propósito de gerar bênção. Propósito, Pai, para fazer o seu lar feliz, a sua casa feliz. Uma mãe abençoada, uma mãe que profetiza, uma mãe que transforma o seu lar, uma mãe com propósito, uma mulher com propósito, pais com propósito, pastores com propósito, pessoas que têm ministério com propósito. Em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por este dia e abençoa a vida do meu irmão. Deus abençoa você poderosamente. Saiba que você sim nasceu para dar certo e você tem uma vida, que você tem uma vida com propósito e inicia na presença de Deus. Deus te abençoe.